Olá, seja muito bem-vinda ao Vem com o Tempo podcast. No meu podcast, eu compartilho as minhas experiências e percepções ao longo do tempo para te ajudar no teu desenvolvimento pessoal. Pega aí teu fone de ouvido e deixa que eu te leve para conhecer um pouquinho mais das minhas vivências e ideias sobre coisas da vida. Eu me chamo Valquíria Tavares, sou uma mulher de 30 anos e psicóloga com pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental. Se tu quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, ver a minha carinha, acompanhar minha rotina e ver as minhas doguinhas, vai lá no meu @valtavarespsi no Instagram e no TikTok. Bom, gente, antes da gente começar o nosso episódio, eu preciso fazer alguns adendos pra vocês. Talvez vocês escutem alguns latidos da Pandora no fundo, que é uma das minhas doguinhas. A Lolita também dá uma latidinha de vez em quando, mas ela é um pouquinho mais velhinha, um pouquinho mais quieta. Porém, gente, hoje eu tô aqui no meu quarto gravando e quem tá no YouTube já pode ver que tem uma diferença de cenário. Mas, e novidade também, né? Estamos agora no YouTube também em vídeo. Então, se vocês querem acompanhar também o vídeo, vão lá no YouTube para que vocês possam seguir lá o canal e para que vocês possam acompanhar também o podcast em vídeo. Bom, e aí vocês podem ver que eu tô num cenário um pouquinho diferente hoje e é um pouquinho mais perto de onde as minhas cachorras ficam. E pode ser que fique um pouquinho mais alto aí na gravação os latidos caso elas estejam latindo, beleza? Porque tem muito movimento aqui no prédio e aí elas acabam latindo toda vez que tem algum movimento, principalmente a Pandora. Mas bora lá. O segundo aviso que eu tenho pra fazer pra vocês, o segundo adendo, é a questão da hidratação. Gente, eu preciso tomar uma água, eu preciso parar pra tomar um golinho aqui, de vez em quando, de água, porque senão eu não consigo chegar até o final desse episódio. Afinal de contas, nós vamos falar. Hoje nós vamos falar, gente. Eu acho que hoje sim vai ser um dos episódios mais longos que eu já gravei até hoje, porque hoje eu tenho muita coisa pra falar com vocês, especialmente por causa de algumas coisas impactantes que andaram acontecendo recentemente, que eu andei tendo umas experiências impactantes recentemente com algumas mídias que eu andei vendo, tá? Mas vocês já vão entender o que eu tô falando. Bom, então bora pro que interessa, que o papo de hoje, gente, é essencial. Primeiro, vamos àquelas perguntinhas pra dar aquele chacoalhão em vocês, que vocês já conhecem logo de início. A primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é: tu já, aí do outro lado, alguma vez sentiu uma cobrança social pra tu estar sempre jovem e bonita? Alguma vez tu sente que tu perdeu alguma oportunidade porque tava ficando mais velha? Essa é a segunda pergunta que eu quero jogar pra vocês. E a terceira e última pergunta que eu quero jogar aqui pra vocês é: tu consegue perceber como os padrões estéticos definem o nosso comportamento e a nossa saúde mental? Pois é, gente. Hoje nós vamos falar sobre algo muito relevante e presente na vida de todos nós, em maior ou menor grau, que é a pressão estética. Eu quero falar com vocês sobre como essa cobrança constante por um padrão de beleza afeta a nossa autoestima, a nossa saúde mental e como aprender a resistir a ela é um processo que vem com o tempo. Primeiramente, é necessário dizer que se tu ainda tá com a ilusão de que um dia tu vai alcançar esse padrão de beleza que a sociedade estabeleceu, tu precisa pensar de novo e de uma forma mais profunda sobre isso. Eu te falo isso porque esse ideal estético é algo simplesmente inalcançável. E eu não quero que tu fique sofrendo à toa. Sempre vamos ter alguma linha de expressão, alguma celulite, assimetria, dobrinha, sinal, cicatriz, estria, entre tantas outras coisas que são abominadas nesse tal de padrão estético. Bom, antes de a gente prosseguir, vamos definir então o que é a tal da pressão estética para que todo mundo fique na mesma página. Pressão estética, gente, é a cobrança social para que as pessoas atendam a padrões de beleza rígidos e frequentemente inatingíveis. Ela se manifesta através da mídia, das redes sociais, da publicidade, das propagandas, que promovem corpos idealizados e reforçam uma ideia de que a aparência física define o valor pessoal, como se a gente realmente valesse mais ou menos por conta da nossa aparência. Isso gera muita insegurança, comparação, insatisfação com o próprio corpo, impactando negativamente a nossa autoconfiança, né, que é conhecido socialmente como autoestima, e também a nossa saúde mental, que é algo extremamente valioso. Um golinho aqui na minha água. É importante, gente, ressaltar
que os padrões de beleza têm mudado drasticamente ao longo do tempo, da história, influenciados por fatores culturais, sociais e econômicos de cada época. Eu vou dar um panorama geral de como essas ideias foram se transformando ao longo do tempo. Lá na Antiguidade, a gente está falando do Egito Antigo, da Grécia, da Roma Antiga, tá? Lá no Egito, primeiro, a beleza era associada à simetria e ao cuidado com o corpo. Tanto homens quanto mulheres valorizavam a pele clara e utilizavam cosméticos. Desde lá, isso já vem sendo utilizado. Os cosméticos. Então, olha quanto tempo faz que essa pressão estética existe já, de alguma forma. Lá na Grécia e na Roma, o corpo idealizado era um corpo atlético, harmonioso. Na Grécia, o corpo masculino era exaltado como um símbolo de perfeição. E já nas mulheres, as curvas suaves e a fertilidade eram vistas como atributos de beleza. Então olha como a gente vai, ao longo do tempo, identificando certas questões muito específicas para colocar ali dentro de um padrão estético, de um padrão de beleza. Lá na Idade Média, então, prosseguindo, a beleza feminina passou então a ser associada à pureza e à espiritualidade. O corpo era coberto, a pele era pálida, fina e delicada. Isso tudo era idealizado, claro, simbolizando uma nobreza e uma vida sem trabalho braçal, porque nessa época tinha muito essa questão do trabalho braçal. Então o corpo robusto e mais cheio, ele era sinal de saúde e de prosperidade, porque significava que tu tinha mais comida, logo tu tinha mais riqueza. Então, olha como os sinais vão mudando ao longo do tempo, gente. Vocês vão ver que isso vai se transformar muito daqui pra frente. Depois, no Renascimento, ali nos séculos XV e século XVI, as mulheres curvilíneas e cheias eram vistas como símbolos de fertilidade e abundância. As pinturas de artistas ali como Botticelli, Tiziano, exaltavam corpos voluptuosos e mais naturais. Vocês podem ver essas pinturas aí na internet e vocês podem perceber como essas formas mais cheias, mais curvilíneas, realmente eram ressaltadas nessas obras. Ó, a Pandora dando o ar da graça dela aí. Bom, gente, seguindo aí para o século XVII e século XVIII, lá no Barroco e no Rococó, o corpo feminino ele era mais arredondado, com formas exuberantes. Cinturas marcadas, seios volumosos eram altamente valorizados, além de peles claras e cabelos exuberantes. Então olha como as coisas vão, né, se transformando ao longo do tempo. Lá no século XIX, na era vitoriana, o padrão feminino passou a valorizar uma cintura extremamente fina, obtida por meio do uso de espartilhos. Inclusive, a gente sabe hoje em dia que o uso desses espartilhos era algo extremamente prejudicial para a saúde dessas mulheres. Então, o contraste entre a cintura fina dessas mulheres e os quadris e o busto volumosos era o ideal, era visto como algo a ser alcançado. A modéstia também era uma característica bastante apreciada, com mulheres cobrindo a maior parte do corpo. Então, por mais que se tivesse essa questão de usar espartilhos para marcar muito a cintura, era muito coberta, as roupas cobriam o corpo dessas mulheres. E depois, no início do século XX, entre os anos ali 1920 e 1950, a gente tem algumas mudanças. Nos anos 20, a silhueta feminina tornou-se mais andrógena. Veio as flappers, que adotavam cinturas retas e corpos esguios com menos foco nas curvas. E aí, nos anos 50, as curvas voltaram à moda com atrizes como a Marilyn Monroe, sendo o símbolo ali da sensualidade. A beleza era muito associada à feminilidade, exuberante, com cinturas finas, quadris largos. Então olha como essas coisas todas vão se transformando dentro de um mesmo século, inclusive. Ali nos anos 60 e 70, também teve outra mudança. Nos anos 60, o padrão mudou de novo, com a valorização de corpos mais magros, especialmente após a ascensão de modelos como Twiggy. A ideia de magreza extrema começou a ganhar força, com uma estética mais jovem e esguia. Na década de 70, a cultura hippie ali promoveu uma beleza mais natural, com corpos esguios, cabelos longos e menos uso de maquiagem. Olha como as mudanças vão acontecendo ao longo das décadas e dos séculos. Nos anos 1980 e 1990,
também aconteceram algumas mudanças. Nos anos 80, com o boom das academias e da cultura fitness, o corpo atlético e tonificado se tornou o ideal, tanto para homens quanto para mulheres. Nos anos 90, teve de novo um culto à magreza extrema, que foi popularizado por modelos como Kate Moss, com corpos muito magros, e também a aparência de fragilidade. Nesses anos 90, não sei se vocês se lembram, gente, mas eu sou dos anos 90 e eu tenho propriedade pra falar, assim, eu lembro de ver muitas modelos muito magras, assim, esqueléticas, anoréxicas. E isso era muito valorizado naquela época. Uma coisa, assim, extremamente doentia, porque realmente se essas mulheres estavam anoréxicas, isso significa que elas não estavam saudáveis, certo? Então a gente precisa também começar a pensar nisso, o quanto esse padrão estético muitas vezes não é algo saudável pra gente. Por mais que seja valorizado socialmente, não é algo que seja saudável. Nem para nossa saúde física, para nossa constituição física, nem para nossa saúde mental, porque isso ferra com a nossa cabeça. Nos anos 2000 até 2010, teve a era das supermodelos, no início dos anos 2000 ali, que continuou a valorizar a magreza, mas com um toque mais glamouroso, mais saudável, como era visto em modelos como a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen era uma das modelos, eu não sei se vocês se lembram, mas ela era uma das modelos com o corpo mais natural que a gente via nessa época. Nos anos 2010, houve uma mudança para corpos mais curvilíneos, influenciados por figuras como a Kim Kardashian, com um grande foco em quadris largos e cinturas finas, mas ainda com forte ênfase na tonificação. Então, muito voltada para essa questão também do fitness, de ser magra, de ser muito tonificada, de ser musculosa, mas feminina, com curvas e tudo mais. Vamos falar um pouquinho então sobre os padrões atuais. O que a gente vê de 2020 em diante? Então, gente, nos últimos anos tem havido uma crescente conscientização sobre a diversidade de corpos e uma aceitação maior de diferentes formas, de diferentes tamanhos. A gente vê ainda um movimento muito forte na internet como o Body Positive, que é um movimento para promover a aceitação do corpo como ele é e a rejeição de padrões únicos de beleza. Contudo, gente, as redes sociais ainda perpetuam a pressão estética por meio de filtros e de edições. Então, muito Photoshop, muitas edições, muitos filtros, todas essas coisas acabam gerando, sim, uma pressão estética que se perpetua na nossa sociedade através desses artifícios. E a gente utiliza muito isso. A gente vê muito isso ainda nas redes sociais e muitas vezes a gente ainda também utiliza. Um golinho aqui na minha água. Então, gente, só pra mostrar pra vocês, eu fiz aqui uma breve contextualização de como os padrões estéticos foram se modificando, mas essa evolução, ela mostra pra nós como a beleza é um conceito construído pela sociedade e que tá sempre atrelado às transformações que vão acontecendo socialmente, refletindo os valores e as tendências de cada época que a gente tá falando. Na nossa sociedade, essa questão da pressão estética, ela é muito presente, gente. Especialmente para nós mulheres, que já estamos meio que acostumadas aqui, entre aspas, a isso. Mas nós não podemos nos acomodar com isso. E eu vou explicar para vocês porque eu acho tão necessário isso gerar um incômodo muito grande na gente. E porque é tão necessário, na minha percepção, a gente falar sobre isso. Eu quero fazer isso, gente, através de um filme que eu vi nesse último final de semana, no domingo, e realmente me gerou um incômodo muito grande. O filme se chama A Substância. E eu só recomendo, gente, já vou fazer um adendo aqui pra vocês, eu só recomendo pra quem tem um estômago muito forte, tá? E ainda assim, não é pra todo mundo. Se tu não gosta de cenas extremamente pesadas, violentas, se tu não gosta de cenas com muito sangue, com agulhas, e se tu tem fobia de agulha também, cuidado, tá? Eu tô fazendo esse aviso pra vocês porque realmente eu não tava esperando que esse filme fosse tão pesado e eu não tenho nenhum problema em ver agulhas, eu não tenho nenhum problema em ver sangue. Porém, gente, realmente é um filme muito pesado, tá? Não é pra todo mundo de fato. Pra vocês terem uma ideia, eu tô acostumada a ver filmes e séries de investigação criminal, de psicopatas e tudo mais, mas nada, eu digo de novo, nada me preparou pra o que eu vi nesse filme. Sim, pois é, foi muito pesado.
Bom, vamos à sinopse do filme para que vocês entendam sobre o que é, então, este longa-metragem. A Elizabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada. Então, basicamente, gente, ela é demitida porque ela tá ficando muito velha e ela precisa ser substituída, entre aspas, né, ser substituída por uma versão mais jovem dela. E aí ela fica desesperada com essa questão e ela entra numa noia muito grande com a autoimagem dela. E aí ela quer, então, se transformar em uma versão aprimorada e mais nova de si mesma também. A personagem principal do longa-metragem, que é protagonizada pela Demi Moore, assim como muitas pessoas na atualidade, ela era objetificada, como se ela tivesse um prazo de validade, assim como tem os produtos que a gente vê nas prateleiras das lojas. Imaginem o impacto que isso tem na autoimagem de uma pessoa, especialmente de uma pessoa que depende da sua imagem para sobreviver, como era o caso dela, que ela era uma apresentadora de um programa fitness, de um programa de ginástica. Então, gente, isso é uma coisa muito forte. Pensem em modelos, pensem em pessoas que são modelos fotográficos, modelos de passarela, atrizes, cantores, enfim. Pessoas do meio artístico, especialmente, sofrem muito com essa questão de pressão estética. E, justamente, o filme traz bastante, retrata de uma forma muito crua essa questão. Bom, se nós, meros mortais, sofremos pressão estética, quem tá, então, na indústria do fitness, da beleza ou da moda, sofre infinitas vezes mais com isso. Inclusive, gente, é por isso que muitas modelos, atrizes e pessoas com outras profissões similares sofrem muitas vezes com anorexia, bulimia, dismorfia corporal e outros problemas relacionados à própria aparência e também à saúde mental. E o filme retrata isso, gente, de uma forma muito visceral e repugnante. Eu tive, gente, ânsia de vômito várias vezes ao longo do filme. Eu quase realmente passei mal, de verdade, assim. Fiquei com o estômago super embrulhado e foi muito difícil presenciar certas cenas. Esse é o nível, gente, por isso eu reforço, só assista se você quiser assumir o risco por conta própria, porque eu tô avisando. É o filme mais forte e asqueroso que eu já vi na vida. De verdade, não tô brincando com vocês. Porém, eu não tô falando mal do filme não, tá? Não me entendam mal. Por mais que eu esteja falando tudo isso, que ele é muito pesado e tudo mais, o filme é maravilhoso, apesar de difícil. Ele traz umas mensagens fundamentais sobre a questão da pressão estética. Esse filme tem o intuito de nos chocar mesmo, com cenas impactantes, cenas explícitas, para retratar os limites que as pessoas tendem a cruzar para alcançar o tal do padrão de beleza, em nome dessa pressão estética. Nós vivemos, gente, em tempos de procedimentos estéticos infinitos. Eu vou falar apenas de um deles aqui, a título de ilustração e comparação com o que o filme trouxe pra gente. Vamos falar então sobre a harmonização facial, que é um procedimento invasivo e que pode apresentar alguns riscos e efeitos colaterais. Entre eles aqui, eu não sou médica para falar, estou falando o que eu pesquisei na internet, tá? O que também o ChatGPT me trouxe. Mas, gente, pesquisem, conversem com os médicos sobre isso, caso vocês tenham curiosidade em se informar mais sobre essa questão. Mas eu sei que tem riscos de verdade, porque eu já falei com pessoas também que são pessoas que trabalham nessa área estética e tudo mais, tá? Porém, gente, sempre perguntem para os profissionais que fazem esses procedimentos, tá? Caso vocês tenham dúvida também do que eu tô falando aqui, fiquem bem à vontade, gente. É para vocês pesquisarem mais a fundo mesmo. Eu só tô trazendo a informação de uma maneira muito básica e superficial para vocês entenderem que sim, existem riscos nesses procedimentos estéticos. Vamos então falar de alguns efeitos colaterais que a harmonização facial pode trazer aqui pra gente. O excesso de preenchedores, que pode causar uma aparência artificial, deformidade do rosto, obstrução do fluxo sanguíneo e necrose da pele. O excesso de botox, que pode congelar as expressões do rosto. Uma falta de simetria que pode acontecer ali no rosto. Uma inflamação que pode ser um efeito adverso imediato, juntamente com dor, hematomas e eritemas. Necrose tecidual, que pode ocorrer se for inserida uma quantidade excessiva de preenchimento em uma área de risco,
perto de uma artéria. E, gente, aqui, sobre todos esses pontos, tá? Inúmeras cenas do filme trazem a personagem em que partes do corpo dela foram necrosando, tá? Pra vocês terem uma ideia da gravidade do que ela acabou fazendo com ela mesma ao aceitar tomar essa substância para se tornar uma versão mais jovem e melhor de si mesma. Por conta de um uso incorreto e desenfreado dessa tal substância, ela acabou tendo várias partes do corpo dela necrosadas e deformadas. Tá? Então esse é o nível do que a gente está falando aqui. Uma distorção de imagem também pode ser um outro efeito colateral, um outro risco do procedimento chamado harmonização facial. A pessoa pode, então, não se reconhecer mais no espelho, o que pode causar problemas emocionais. E aqui a gente precisa falar sobre uma cena do filme que a personagem estava se arrumando para o encontro, em que ela não se reconhecia mais no espelho. Ela não se sentia mais ela não se sentia mais bonita. Ela ficava se maquiando cada vez mais ali para ver se ela ficava de uma forma um pouco mais jovem, parecia um pouco mais bela. E ela não estava se reconhecendo mais por conta de ter experimentado essa tal versão mais jovem e melhor dela mesma. Então olha que tenso isso, gente. É muito, muito tenso o que o filme retrata. As reaplicações também são outros efeitos aí colaterais da harmonização facial. Como algumas técnicas não têm um efeito duradouro, a pessoa pode acabar realizando o procedimento mais de uma vez. Isso também é ilustrado no filme. Por inúmeras reaplicações do líquido que fazia ela ficar mais jovem, para permanecer nesse estado por mais tempo, de uma maneira que não era a maneira correta a se fazer, por mais que realmente essa substância tinha vários efeitos colaterais. Isso aqui também é muito problemático no filme, tá? Ela não foi avisada dos efeitos colaterais que ela tinha. A única coisa que ela foi avisada é que ela precisava fazer as coisas exatamente como mostrava ali aquele protocolo, digamos assim. Mas ela não era avisada sobre os efeitos colaterais que aquilo podia trazer pra ela. Isso também é algo muito sério. Caso os profissionais que vocês estão indo não informem vocês dos efeitos colaterais, dos riscos que esses procedimentos podem trazer pra vocês, não façam absolutamente nada com esses profissionais, porque vocês estão colocando a vida de vocês em risco, que nem essa personagem desse filme fez, tá? Então, para permanecer nesse estado mais jovem por mais tempo, ela usava a aplicação ali do líquido daquela substância de uma forma extremamente desenfreada, extremamente fora daquele protocolo. Fora uma tentativa desesperada que ela teve no final de usar a tal da substância de ativação inicial, que só podia ser utilizada uma vez, para ficar jovem por mais tempo e poder fazer a tal da apresentação de Ano Novo que ela faria, que ela tinha sido convidada para fazer, pela versão ali, né, na versão mais jovem dela. O que só fez ela ficar ainda mais deformada. Nessa parte ela virou, gente, literalmente um monstro. Extremamente deformada. E daí pra frente foi a parte mais bizarra do filme mesmo, a parte mais desnecessária, eu diria assim, que não precisava ter acontecido, na minha humilde opinião. Eu, por mim, se o filme terminasse ali, se eu tivesse saído do cinema ali quando ela se transformou no monstro, já tava de bom tamanho, mas eu entendo que o intuito de quem dirigiu esse filme e de quem roteirizou esse filme era realmente nos chocar e também mostrar pra gente o quanto essa personagem também começou a ficar com uma distorção tão grande da sua própria imagem e uma ideia tão grande de que ela precisava ser amada pelas outras pessoas, que ela acabou, inclusive, depois de ter se transformado naquele monstro, indo lá pra fazer a tal da apresentação de Ano Novo, e aí foi extremamente ridicularizada, foi uma cena muito horrível, assim, fora que, enfim, cena gore total, assim, muito sangue, uma cena muito explícita, e acabou que foi, assim, desnecessariamente nojenta e chocante essa cena, porém, entendo, né, de novo, que o intuito daquela cena foi gerar esse choque na gente, dar esse chacoalhão na gente e mostrar pra gente o quanto essas questões com imagem podem acabar levando as pessoas a se tornarem tão dependentes ali da sua imagem pra serem aceitas, pra serem amadas, que isso é algo, assim, que precisa ser retratado de alguma forma no filme, e foi essa forma que as pessoas ali daquele longa-metragem acabaram achando pra mostrar esse problema.
Mas, gente, qualquer semelhança entre esses procedimentos estéticos realizados de forma irrefreada não é mera coincidência. Aqui com o filme, tá? E aqui eu preciso dizer, eu não sou contra procedimentos estéticos, por mais que possa estar aparecendo, tá? E eu de fato não sou, gente. Eu já fiz um procedimento estético grande, inclusive. Eu só fico preocupada de as pessoas estarem tão doutrinadas para isso, que muitas vezes elas nem refletem sobre aquilo que elas estão fazendo. E eu também fico pensando nos rumos a que essas coisas podem levar, em termos de saúde mental, em termos de riscos para essas pessoas, e riscos muitas vezes não mencionados, não explicados, não ditos. As redes sociais também agravam essa questão da pressão estética, até por proporcionar uma comparação com outras pessoas. Os próprios filtros e photoshops, que a gente já falou anteriormente, que são utilizados, podem gerar problemas de distorção de imagem e pode levar também à procura de procedimentos estéticos para se aproximar daquela aparência que é vista nas telas, que é vista nas redes sociais. Dito tudo isso, gente, aprender a não ceder à pressão estética é, acima de tudo, um ato de aceitação. E aí tu precisa trabalhar na tua autocompaixão, que foi o assunto do nosso episódio da semana passada. Então, depois desse episódio aqui, tu já vai lá para aquele outro episódio escutar mais sobre como se aprofundar nesse ponto, porque não é o intuito nosso aqui hoje. E agora eu quero passar para vocês sugestões de algumas práticas para evitar a comparação com padrões irreais. A primeira questão, gente, é seguir perfis que promovam a diversidade de corpos e de experiências. E parar de seguir aqueles que fazem tu te comparar o tempo todo, tu te sentir pior acerca de ti mesma. Para de seguir essas pessoas, ou pelo menos silencia o perfil dessas pessoas, para que tu não fique em contato direto com isso o tempo inteiro. Faça atividades também que te conectem com o corpo de uma forma gentil, sem ter um foco na questão estética necessariamente. Por exemplo, uma caminhada, uma yoga, uma coisa que realmente vai fazer tu gostar daquela atividade, sem pensar necessariamente no que aquilo pode te beneficiar em termos de estética. Faz pelo prazer de fazer essa atividade física para gerar bem-estar, saúde mental. É muito importante a gente fazer atividades que nos conectem ao nosso corpo dessa forma, vai fazer até a gente viver de uma forma mais presente. Conversar sobre os problemas que a pressão estética causam na tua vida com amigas, com familiares que tu realmente confie, também pode ser muito importante. E sempre busquem, gente, a rede de apoio de vocês. Isso é fundamental para fazer com que a gente consiga lidar com todas essas questões e até mesmo com outras questões que são difíceis para nós. E se esse for um problema muito presente na tua vida, procura acompanhamento psicológico, gente. Façam esse favor para vocês. Porque isso realmente vai auxiliar vocês, vai ajudar vocês demais a conseguirem lidar com essas questões e com outros desafios aí da vida de vocês também. Lembre-se sempre que resistir à pressão estética é um ato revolucionário, especialmente em uma sociedade que lucra com a insegurança das pessoas. Ceder à pressão estética é algo que muitas vezes fazemos inconscientemente, mas se libertar dela é um ato de amor próprio que vem com o tempo. O que importa é caminhar nesse sentido dia após dia. Se tu achou essa conversa útil, não esquece de compartilhar o podcast com alguma amiga que pode se beneficiar igualmente desse conteúdo. E já aproveita para seguir o Vem Com Tempo no Spotify e também no YouTube e avaliar com 5 estrelas para valorizar essa criadora de conteúdo que vos fala. E lembre-se, eu ainda não tenho todas as respostas porque tudo vem com tempo. Um beijo e até a nossa próxima conversa.